Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Esse é mais um Alimento Seu Espírito, né? Então, bom dia para você que nos acompanha pela manhã, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sabemos em qual horário você nos acompanha, mas para mim e para o Mike é um privilégio, uma alegria poder mais um momento estar aqui com vocês. E essa semana, a partir dessa semana, falando ainda mais a respeito dele, a razão de tudo, né? Jesus, é tudo sobre ele, né? Nosso pastor começou a série de mensagens a respeito de Jesus e nós estamos aí durante a semana indo junto nessa realidade, nessa vida e nesse homem que é o amado da nossa alma, que é o desejado dos nossos corações, que é o nosso noivo tão esperado, né? Então não teria coisa melhor para nós falarmos, né, Mike, a não ser Jesus, sobre ele, Jesus sem mais, né? Exatamente, falar de Jesus dá até alegria, né, Diego? Traz um prazer à nossa alma, porque a Bíblia vai dizer que ele é o amado da nossa alma. E realmente porque a Bíblia também vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou. Então, à medida que a gente conhece ele, não tem como conhecer Jesus e você separar de conhecer o amor dele, porque à medida que você conhece ele, automaticamente você está conhecendo o amor dele, está sendo inundado por esse amor, e quanto mais você conhece desse amor, mais você se apaixona, porque o amor de Jesus não é só expositor, ele não só se mostra, mas ele conquista, ele atrai, ele envolve, ele prende a gente, ele nos afoga, ele é intenso. Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos apaixonamos por ele, mais nós olhamos e pensamos, não existe sentido numa vida sem ele, porque na verdade ele é a vida, Isso é verdade. É nele que eu tenho o caminho. Queria te convidar nesse momento a você ter um momento de adoração junto conosco aqui, se você puder fechar os seus olhos e adorar junto conosco. Vamos adorar ele, né? O único que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aleluia. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo. Se a tempestade vier, ele é quem está no barco e tem poder para acalmar. E se o gigante vier, ele é o Senhor dos exércitos.
rocha, coluna e o maná. E se no vale de ossos eu estiver, Ele é o que dá vida aos mortos, que ressuscita os sonhos, o que traz vida ao vale, mesmo sem vida quando estiver. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Acho muito legal quando a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Amém. Porque Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. A Bíblia também diz que está escrito isso na coxa dele. A Bíblia diz que Ele já era antes da criação. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é a luz dos homens. Eu acho que a Bíblia usa tantos adjetivos às vezes assim só para dizer que Ele é tudo. Não tem nada que consiga definir Ele na nossa língua, independente da língua que você encontrar em qualquer país pelo mundo. Por mais profunda que aquela palavra queira dizer algo, ela ainda não vai conseguir se referir a Ele com tamanha intensidade ou com exatidão de quem Ele é, porque Ele supera todas as coisas. Isso já mostra que existe na humanidade uma deficiência de poder se equiparar em qualquer sentido à grandeza de quem Ele é. E isso também mostra que a dependência que existe em nós a Ele. Mas eu queria falar que tudo na nossa vida que a gente não se basear em Cristo, essa coisa ainda ela será um pouco frágil, querendo ou não, por mais que a gente construa coisas nas nossas vidas eu construí de uma maneira que ela é a prova de crises, ela é a prova de defeitos, ela é a prova de tempestades, ainda ela não é tão segura como construir sobre a rocha, que é Jesus. A Bíblia mesmo vai dizer, né, que quando você ouve as palavras dele e você a pratica, você está edificando uma casa sobre a rocha. E se você não a pratica, verdade, você edifica ela sobre a areia. E para mim, quando Jesus ele diz algo, ele declara a palavra, ele está declarando ele mesmo. Porque ele é a palavra. Se ele diz algo, ele está automaticamente doando uma parte dele para nós. Se ele dá alguma palavra para o Diego, na verdade, ele está dando uma parte dele mesmo. Ele está falando assim, Diego, toma aqui uma parte minha, porque se todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, todas as coisas são sustentadas por ele. Então, se ele te dá sonhos, ele te dá projetos, ele está te dando uma parte dele. Por que eu digo isso? Porque não tem como você viver essas promessas sem ele. Não tem como você construir isso sem estar baseado nele. Não tem como você caminhar por esse caminho se você não caminhar sobre ele, que é o caminho. Então, eu gosto de pensar assim, sabe? Que todas as vezes que Deus libera algo sobre a minha vida, na verdade, ele não está liberando coisas. Ele está liberando ele. Ele está liberando a essência dele. E enquanto eu provo de promessas, enquanto eu provo de projetos dele, na verdade eu estou provando dele, porque se ele é o centro, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, tudo que eu caminhar aqui,
tudo que eu levar de certeza que eu ouvi dele, na verdade eu estou levando ele e eu estou me enchendo dele. Eu acho isso muito massa, porque eu gosto sempre de pensar assim, que tudo que não é firmado em Cristo tem um prazo de validade, né? Porque a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não passam. Cristo é a própria palavra, né? Ou seja, tudo é passageiro, tudo é passível a uma data de validade, na minha opinião, quando não está baseado sobre Cristo, né? Porque ele, né? Paulo vai falar, né? Que ele é o único fundamento. É o fundamento sobre o qual nós não devemos colocar nenhum outro acima dele, né? E é o fundamento ao qual não pode ser tirado. Nós não podemos nos permitir tirar esse fundamento que é Cristo, né? Então eu gosto sempre de pensar que se nós estamos construindo algo, se nós queremos fazer algo, se nós queremos viver algo poderoso, nós precisamos começar a partir de Cristo, né? Precisamos começar a partir de Cristo e em todo momento apontar para Cristo. Né, isso eu acho que é muito poderoso, isso é muito claro para mim, assim, né? Se eu quero construir algo sólido e algo poderoso, algo permanente, algo que não vai se desfazer ou acabar com o tempo, eu preciso construir pelo fundamento correto, que é Cristo, né? Quando eu penso nisso, eu penso em Moisés, porque ele foi uma das principais tipificações de Cristo no Antigo Testamento, eu acho. Porque ele vai dizer, né? Se levantará um profeta semelhante a mim, que farão coisas maiores, etc. Mas a vida dele era baseada nisso, porque Sim. o desejo maior do coração de Moisés foi conhecer a Deus. Mas eu acho muito interessante um versículo que, logo depois que Moisés vai pedir para ver a glória de Deus, Deus fala que vai colocar ele do lado. Ele fala assim, tem um lugar aqui do meu lado, sobre a rocha, e você poderá me ver quando eu passar na fenda da rocha. E lá na frente a Bíblia vai falar que nós temos acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos, por meio do véu, ou seja, o corpo de Cristo. Ou seja, lá no Antigo Testamento tinha um cara que desejou tanto a presença que ele foi colocado sobre Cristo. Isso é a minha opinião, né? Eu não tenho base teológica para dizer que a palavra rocha ali quer realmente dizer a mesma rocha que é Jesus. Mas é algo que eu interpretei do texto, né? Isso, que simbolizou Jesus, que me impressiona e me leva a pensar assim, então todo o meu relacionamento, tudo que eu desejar conhecer em Deus, eu primeiro preciso estar baseado em Cristo. É Ele que faz a ponte de mim até Deus, ao Pai. É Ele que faz o sustento de todo o nosso relacionamento. Eu não consigo, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente ofertar de inúmeras maneiras, sacrificar minha vida a Ele para tentar chegar mais próximo dEle, eu não conseguirei se eu não estiver baseado nessa rocha que é Jesus. É Ele que me eleva ao padrão do Pai. Porque o Pai diz, aqui do meu lado. Ou seja, Moisés, você não vai conseguir ficar do meu lado se você não estiver alicerçado sobre ele. Eu te coloco sobre ele. Por isso que agora você consegue ter esse relacionamento direto comigo. Por isso que agora você consegue ver a minha glória. Eu acho muito legal pensar isso, porque se eu conheço a Cristo, eu conheço a glória de Deus. Se eu me baseio sobre ele, agora eu não estou mais simplesmente no nível do pecador, no nível do cara caído, do cara que tem os erros. Agora não, agora o meu nível foi elevado, agora eu estou ao nível daquele que se relaciona com Deus, daquele que tem o DNA de filho, Sim. daquele que é amado pelo Pai, daquele que pode realizar obras maiores. Não porque eu sou algo, mas por eu estar baseado naquele que é, Sim. naquele que tem, naquele que é o Todo-Poderoso. Eu acho que isso é muito legal, porque esse é o maior privilégio que nós temos, né? Não só construir algo sobre ele, mas com ele, né? Esse lugar de interação e de parceria é algo que mexe muito comigo, que eu sou fascinado de todos os dias poder imaginar que Deus ele não quer que eu trabalhe para ele ou que eu sirva a ele. Deus ele quer que nós juntos possamos servir a terra, né? Com o seu reino, com o céu, e que juntos nós possamos trabalhar em prol desse crescimento e desse avanço do reino que revela Cristo, né? Que revela Cristo, que revela que Cristo vem, que revela que Ele é bom, que seu amor não é passível de falha, né? Que não tem como nós nos frustrarmos com Ele. Então, acho muito legal, né? Realmente, nós precisamos mais do que nunca olhar e ver qual tem sido o nosso fundamento, né?
qual tem sido a rocha da nossa edificação, né? Se nós estamos colocando tudo que nós temos feito, vivido, pensado, sobre a rocha que é Cristo ou sobre qualquer outra rocha, né, que não seja Cristo. Lembrando que a rocha que é Cristo permanece para sempre, né? As outras demais rochas, elas daqui a pouco elas vão quebrar, elas vão, com o tempo, elas vão ser destruídas. Eu tenho até um versículo aqui, no capítulo 34 de Êxodo. Ele diz assim, diante de todo o povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. O legal é que Deus declara isso só depois de Moisés poder ter essa experiência de estar sobre a rocha. Sim. Ou seja, por ele ter tido essa experiência com a rocha, que é Jesus, por ele poder ter visto na fenda da rocha, Deus agora pode fazer coisas maravilhosas no meio do povo, porque o simbolismo que eu quero fazer é, se ele está alicerçado sobre a rocha, quando ele desce do monte, ele desce como sendo parte dessa rocha, ele desce sendo uma pessoa diferente. Agora, onde Moisés pisa, a glória de Deus pisa também. A Bíblia também vai falar que o rosto dele resplandecia, porque quando ele descia do monte, por ele ter visto Deus face a face, o rosto dele descia com a aparência da glória de Deus. Ou seja, por nós estarmos baseado em Cristo, aonde nós estivermos, a glória dele ele está ali, Deus pode realizar maravilhas através de nós. Sim. É o que você disse, Deus não quer simplesmente um servo, vai e faça. Ele quer fazer junto com a gente. Isso me alegra muito, sabe? Isso me enche de felicidade porque eu não tenho um Deus que simplesmente me chamou para eu ser apenas uma ferramenta, ser apenas um meio para algo acontecer, para ele realizar alguma coisa. Não, ele me chamou realmente para que eu seja parte dele, para que eu esteja junto com ele, para que eu me relacione com ele, para que eu prove dele, não simplesmente para que ele fale, aqui está o Mike, aqui está o Diego, eles vão realizar algumas coisas. Não, aqui está o Mike, aqui está o Diego, nós seremos amigos, nós compartilharemos da eternidade. Isso me alegra porque nos faz ser completo naquele sentido que nós temos de pertencimento, que é natural nosso. Todo ser humano quer pertencer a algo. E eu creio que foi Deus que colocou isso exatamente para que quando a gente encontra Ele, a gente fala, eu encontrei o lugar da minha habitação, eu encontrei agora o alicerce da minha vida. Aqui eu me sinto seguro, aqui eu me sinto capaz de viver qualquer sonho, qualquer projeto, qualquer coisa, porque eu estou embasado naquele que é o nome sobre todo nome, o que sustenta o universo, o que chama as estrelas pelo nome, aquele que cria as coisas que ainda não existem, simplesmente com o poder da sua declaração. Eu acho isso precioso demais. Eu acho que realmente é muito precioso, porque eu estava pensando nessa questão dos discípulos, porque Cristo vem, ele desce, ele vive com os discípulos, nos mostrando a vida que ele quer que nós tenhamos com ele, né? Essa vida desses amigos do noivo, desses amigos de Jesus, desses que são os discípulos mesmo de Cristo, e que vem para estabelecer, né, para ser a sua igreja na terra. Só que eu acho interessante porque os discípulos, quando eles não sabem que Jesus voltaria depois da morte, eles entram em um lugar de desespero, né? Nós falamos do sábado silencioso, né? Então o sábado ali realmente é algo muito doloroso para os discípulos, né? Alguns pensam até em viver a vida que levavam antes, né? Voltam até a pegar seus barcos, suas redes para tentar voltar à vida que eram antes. Por quê? Porque eles não tinham essa noção, eles não tinham conseguido ter esse entendimento de que Cristo continuaria com eles mesmo que ele não estivesse presente naquele momento, aparentemente. Nessa que a Bíblia diz que então Jesus ressuscita, tem um tempo com eles e agora Jesus fala, né, que envia eles, mas que estaria junto com eles todos os dias até o fim de tudo, até a consumação dos séculos, que eles não estariam sozinhos, né? Então é diferente quando nós percebemos que eles têm essa nova revelação de que eles não apenas têm Cristo como seu líder, seu pastor, né, seu discipulador, seu melhor amigo, mas que esse Cristo não os abandona, nunca.
né? Jamais abandonará, muito pelo contrário. Em toda a caminhada, ele vai estar ali disponível para ser esse parceiro de labuta, né? Conosco, que somos seus discípulos. Então, eu acredito que essa é uma das coisas que Deus ele deseja em nós, restaurar constantemente, né? Muitas vezes nós passamos por momentos em que talvez a nossa alma ou a gente é levado a ser levado a um lugar que às vezes a gente pensa que Cristo não está conosco, que Ele nos abandonou, não está olhando para nós. Não, muito pelo contrário. Ele continua conosco. A pergunta é se nós estamos com Ele mesmo nos dias que está tudo bem ou mesmo nos dias que as coisas não estão bem, né? Se nós vamos decidir estar ao lado dEle, né? Isso faz muita diferença. Exatamente, faz total diferença mesmo. E eu tenho provado muito disso, eu posso testemunhar porque eu sempre gosto de falar que Cristo, o coração dele arde em expectativa, arde em alegria quando a gente senta para conversar com ele. E eu gosto de praticar isso, sabe, Diego? Eu gosto de sentar. Hoje eu sentei de manhã no sofá, falei assim, Jesus, eu nem sei o que falar hoje, só coloquei uma música lá, e o legal é que o nome da música era Thank You. Tipo, só agradecimento, eu fiquei ali sem saber o que falar para ele, só sentindo a presença dele, e eu sentado no sofá do lado tinha uma banqueta, sabe? E eu gosto de deixar minha imaginação levar um pouco para esse lado, e ao mesmo tempo que eu creio que eu estava imaginando, mas eu tenho certeza absoluta que ele estava sentado ali. E nisso eu só sabia chorar. E quantas vezes eu faço isso e eu queria incentivar isso, porque às vezes você não tem o que falar, porque mesmo que seu dia às vezes é muito alegre, ou às vezes é difícil, às vezes você simplesmente não tem o que falar, ou você simplesmente não quer só repetir algumas coisas. Você só quer curtir a companhia da pessoa, curtir a companhia dele. E eu queria incentivar isso, porque é saboroso, e eu creio que isso leva a gente a um crescimento, a uma sensibilidade da presença dele. Porque além de eu só conversar com ele no sentido de eu verbalizar coisas, eu conversar com ele no sentido de só sentir a presença dele, naquele negócio de eu não tenho nada para te pedir, mesmo que tenha coisas que eu queria que acontecesse, eu não tenho nada para falar, no sentido de tipo, eu quero te adorar, mas nesse momento eu não queria nem abrir a boca, eu só queria curtir a sua presença. Eu creio que isso faz muita diferença na nossa vida, com o tempo que a gente vai praticando isso. Sim. E nos ajuda, na minha opinião, nos ajuda nesses dias de dificuldade também. Que quando a gente pensar assim, nossa, Deus não está falando comigo, eu lembrar que teve vezes que eu não verbalizei e ele estava ali. Eu não senti ele no sentido de tipo, nossa, eu conversei com Cristo, pedi para ele coisas que eu precisava que acontecessem no meu dia. Mas mesmo assim, ele estava ali sentado comigo. Aí, nesses dias de dificuldade, você lembra disso. Você fala, até nas vezes que eu não falei nada, eu simplesmente fechei meus olhos, sentei e curti a presença dele. Eu acho que isso é muito importante. A gente ouve muitos casais falando sobre essa questão do relacionamento, né? Pastor Ana e a pastora Silvana falam muito bem sobre isso, né? Sobre o relacionamento, o quanto você conversar, você saber ouvir, você saber falar, o quanto isso melhora o relacionamento, melhora a conexão, melhora a maneira de lidar dentro dos lares. E a gente lida com relacionamentos e às vezes a gente acha que com Jesus é diferente, né? Só que com ele é da mesma maneira, é um relacionamento de amigo, é um relacionamento íntimo de dois amigos, ou precisava pelo menos ser. E tem um momento que a gente fala, mas tem um momento que a gente não fala. Né? Tem um momento que você está com as pessoas, eu não sei, mas pelo menos eu sou assim, eu falo pra caramba, né? Quem me conhece sabe, eu falo muito. Só que, cara, tem momentos que eu tô com os meus amigos, ou com a minha família, ou até momentos que eu tô com a galera assim, com a Dani, cara, que eu não quero falar nada. Eu quero deixar os outros falar e eu quero ficar quieto, porque eu quero curtir, sabe, o momento, curtir o ambiente, curtir os meus amigos, ouvir eles falarem, e às vezes eu não tenho nada para falar mesmo. E quando eu não tenho nada para falar, eu paro e escuto, né? E às vezes é muito melhor escutar do que falar. Então eu acredito que muitas vezes a gente leva isso para muitos lugares, para muitas áreas da vida e não leva isso para o relacionamento com Deus. Né? A gente precisa ter tempo para ouvir ele falar. A gente precisa ter tempo para ficar quieto. Talvez não fala nada mesmo. Eu tenho vivido muitos dias assim, sabe? Dias que eu vou orar e eu tenho ficado em silêncio, assim, muitas vezes.
Porque eu quero mais ouvir do que falar, né? Eu quero mais ouvir ele do que falar. E tem sido bom, eu tenho aprendido muita coisa. Né? Às vezes a gente escuta tanta coisa, a gente escuta a nossa alma, a gente escuta os sentimentos, e por escutar tudo isso, mas não escutar o Senhor, não parar para ouvir Ele, a gente começa a agir por causa dos sentimentos, agir por causa da alma, agir por causa de pensamentos estranhos, né? Que na verdade, se a gente parar mais para dar ouvido para Deus do que para essas coisas, Ele vai nos ensinar a reter o que é bom e a vencer essas coisas, deixar essas coisas de lado, né? Eu acredito que é dar prioridade à voz certa, né? Exatamente isso. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a ter um momento de oração. Quero te pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Amém. Deus, obrigado por nos oferecer esse relacionamento. Obrigado por nos colocar sobre Cristo. Obrigado por nos alicerçar nele. Pai, eu quero te pedir, derrama sobre a nossa vida essa inclinação para ouvir a sua voz. Derrama sobre a nossa vida essa sede de ouvir a sua voz. Eu quero te pedir, no nome de Jesus Cristo, que nós sejamos pessoas mais sensíveis a ouvir a sua voz, pessoas que ignoram às vezes todas as outras vozes, até vozes que parecem ser legítimas ou são legítimas para ouvir a sua voz. Conselhos que às vezes são muitos bons, mas só que não são a sua voz. Nós queremos ser pessoas que ouvem a sua voz, pessoas que caminham com uma certeza, com a convicção, pessoas que caminham alicerçadas sobre a rocha que é Jesus, por ouvir a sua voz, por ter uma certeza gerada em ouvir a sua voz, Deus. É esse o desejo do nosso coração, Pai. Faz isso em nós, faz isso nas pessoas que estão nos ouvindo, que ainda irão nos ouvir. O nosso desejo é que elas sejam abençoadas num relacionamento íntimo, profundo, de conhecer ao Senhor, de se alicerçar em Cristo e viver uma vida sabendo quem elas são no Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós profetizamos isso. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos, por estarem conosco em mais um momento do Alimento do Seu Espírito. Que Deus te abençoe e que nós possamos mergulhar nesse conhecimento de Cristo, deixar Ele ministrar os nossos corações, fazer conosco aquilo que Ele deseja. Vamos aprender dia após dia mais e mais quem Cristo é. Amém. Deus abençoe. Amém. Fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau. Grande abraço. Um abraço. Até mais.